Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 6 de setembro de 2017, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Boa Nova. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 10, intitulado O Perdão. Estudo de número 24. Rogamos que o nosso Senhor Jesus nos conduza e que os amigos espirituais possam nos inspirar. Quando nós pegamos, eu estou com a tradução da Bíblia de Jerusalém. Quando nós pegamos a Bíblia de Jerusalém e que nós vamos estudar lá o Levítico, abre aí na tua Bíblia a parte do Levítico. Só para nós termos ideia e entendermos um pouco esse capítulo. Quando nós abrimos no Levítico, o que é o Levítico? É um conjunto de leis. É um conjunto de leis dos nossos irmãos judeus. Então, se nós formos folhear um pouquinho, olha só, nós vamos ver os itens falando, o capítulo 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Até os 5 são só os ritos. Como você deve fazer o sacrifício? Então você deve ir até o sacerdote. Se você fez isso, o sacrifício é aquilo. Se você fez um pecado assim, o sacrifício é aquele. Entendeu? Então são leis. Do 8º em diante, ele vai falar da investidura dos sacerdotes. E aí vai embora. A entrada dos sacerdotes em função, regulamento complementar. Retirada dos corpos, regras especiais de luto para os sacerdotes, proibição do uso de vinho, regra especial referente ao sacrifício pelo pecado, animais puros e impuros, o que pode e o que não pode comer. Purificação da mulher depois do parto. Olha só. A lepra humana, tumor. Então, como não tinha pessoas especializadas, era o sacerdote que iria verificar se aquela enfermidade era ou não era. E às vezes não era e ele deduzia que era. Então, se essa pessoa depois, se ele tivesse dúvida, ela ia ficar 7 dias em observação. Isso tudo está aqui, são regras. Se essa pessoa se curasse, ele tinha que fazer agora uma purificação e inserir essa pessoa novamente em sociedade. Por isso é que Jesus diz, vai e te apresenta ao sacerdote, porque tu estás limpo, entendeu? Então, era uma nova purificação. Então, todo esse Levítico são leis, ritos. Então, o que está querendo dizer? E diz assim, Deus falou a Moisés, e Deus pediu para Moisés falar a vocês, o povo de Israel. Então, tudo que está aqui subentendia que era Deus que tinha falado para Moisés. Que era para poder isso tomar... Tal qual você, quando vai conversar com alguém, você diz assim, olha, foi fulano que mandou dizer. Às vezes nem foi. É só para verdadeiramente aquilo ter ênfase. Então foi mais ou menos o que foi feito. Então, tudo que está no Levítico, ele já inicia dizendo que foi Deus que falou a Moisés e pediu para Moisés falar ao povo de Israel. O que eu estou querendo com isso daqui? Para nós entendermos que esse grupo, os nossos irmãos hebreus, na época do nosso Senhor Jesus, estavam habituados a regras. Tudo escrito, você tem que fazer assim, 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 tudo explicadinho. E eles se adaptaram a isso. Então, por isso que Jesus era muito questionado. Porque várias informações que o nosso Senhor Jesus nos trouxe naquela época não estava de comum acordo com o que está no Levítico. Quebrava as regras. Ele quebrava as regras. E por isso os seus discípulos faziam tantas perguntas, dizendo assim, sim, mas me diga como eu devo proceder, me dê a regra para isso. Eu até costumo dizer que às vezes nós fazemos reuniões, vamos fazer diretrizes. Essa sequência de diretrizes, eu acho que ainda é uma reminiscência do Levítico. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso não pode. Sem entender que a lei está gravada na consciência de cada um. Obviamente que nós temos que ter
um roteiro. Mas quando nós começamos a nos reunir muito para fazer muito, regrinha vira um Levítico. O Levítico eram leis por Moisés, e Moisés atribuiu a Deus, que falaria através deles. Que tanto é que ele começa assim, olha: Yahvé, que é Deus, falou a Moisés e disse. Todos eles iniciam assim, olha. Todos o início ele diz. Toda vez ele está dizendo: Yahvé falou a Moisés e Moisés disse. Deixa eu pegar aqui o primeiro. Aqui, olha. Lá no início, o ritual de sacrifício. Yahvé chamou Moisés e da tenda de reunião falou-lhe dizendo: fala aos israelitas, tu lhes dirás: quando um de vós apresentar uma oferenda a Yahvé, podereis fazer essa oferenda. Então, todo o início é esse. Eu falei a ti, Moisés, e tu irás falar ao povo. Então eles sabiam isso aqui praticamente de cor. E cumpriu. Mas se nós estudarmos mais aqui na frente, tem uma parte que fala da conduta moral. Eu digo, poxa, se eles tivessem aprendido só isso daqui, estariam bem na fita. Porque olha só, eu achei muito interessante. Aqui, olha, é Levítico 19. Olha, prescrições morais e cultuais. Yahvé falou a Moisés e disse: fala a toda a comunidade dos israelitas. Tu lhes dirás: sede santos, porque eu, Yahvé, vosso Deus, sou santo. Cada um de vós respeitará sua mãe e seu pai. Guardai os meus sábados, eu sou Yahvé, vosso Deus. Não vos volteis para os ídolos, e não mandeis fundir deuses de metal. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Quando oferecerdes um sacrifício de comunhão a Yahvé, oferecei-o de tal modo que sejais aceito. Comer-se-á dele no dia do sacrifício ou no dia seguinte. O que restar no terceiro dia será queimado ao fogo. Se se comer dele no terceiro dia, será um manjar estragado e não será aceito. Aquele que o comer levará o peso da sua falta, pois que profanou a santidade de Yahvé. Tal pessoa será eliminada dentre os seus. Quando cegardes a messe da vossa terra, não cegareis até o limite extremo do campo. Não respigará a tua messe, não rebuscará aqui. Ninguém dentre vós cometerá roubo, nem usará de falsidade ou de mentira para com seu compatriota. Não jurareis falsamente pelo meu nome, pois profanarias o nome do teu Deus. Eu sou Yahvé. E aí ele continua. Não cometereis injustiça no julgamento. Não farás acepções de pessoas com relação ao pobre, nem te deixará levar pela preferência ao grande. Entendeu? Não, e até hoje, é aquela coisa assim, olha, o fulano é rico, aí eu dou toda a preferência, fulano é pobre, não esquece. E isso dentro do judaísmo será muito presente. A importância que eles davam aos poderosos, aos ricos, a gente vai ver isso na obra Paulo e Estevão. Aqueles dois que se converteram, que eram ricos, Paulo mandou prender. Porque eles eram pessoas muito ricas e ia pesar muito. O pobre não, o pobre pode ir, não tem problema nenhum. Entendeu? Então vamos lá agora. Nós vamos já usar também isso aqui. Então é só para nós entendermos o texto, mas dentro do contexto daquela época. Qual era a cabeça desse povo? Entendeu? Qual o movimento que eles faziam e por que determinado diálogo com nosso Senhor Jesus nas indagações e perguntas. Vamos lá, esse aqui é o perdão. Capítulo 10. As primeiras peregrinações do Cristo e de seus discípulos em torno do lago haviam alcançado inovidáveis triunfos. Lá o lago de Genezaré. Eram doentes atribulados que agradeciam o alívio buscado ansiosamente. Trabalhadores humildes que se enchiam de santas consolações ante as promessas divinas da Boa Nova. Aquelas atividades, entretanto, começaram a despertar a reação dos judeus rigoristas. De rigores.
pegava tudo ali ao pé da letra, que viam em Jesus um perigoso revolucionário, até porque Jesus não mandava fazer nenhuma oferta. Ele ainda dizia, antes de tu ir ao altar fazer a oferta, vá com teu inimigo, lembra? Te refaz com ele para te poder vir, deixa a tua oferta, vai e te refaz. Então eram regras novas. E que de certa forma, porque está vendo, na cabeça deles, quem deu todas as regras do Levítico foi quem? Deus. Deus. Como é que ele poderia reverter o que estava escrito? Quem mandou foi Deus, Moisés foi o portador. Então eles achavam assim um abuso. Jesus, de certa forma, refazer isso. Trabalhadores humildes, então, aquelas atividades, entretanto, começaram a despertar a reação dos judeus rigoristas, que viam em Jesus um perigoso revolucionário. O amor que o profeta Nazareno pregava vinha quebrar antigos princípios da lei judaica. Você imagina que se nós formos ler todo o Levítico, algumas citações, ele diz, você deve odiar o vosso inimigo. Odiar. E Jesus manda fazer o que com o inimigo? Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Vá com o teu inimigo e te refaz com ele. Imagina? Tem uma sessão ainda fala assim, eu vim, as leis estão aí, mas não vim para mudá-las, eu vim para que elas sejam cumpridas de acordo com o que tem que ser. Porque não eram cumpridos, não cumpriram, não viviam, ensinavam, mas não viviam. O amor que o profeta Nazareno pregava vinha quebrar antigos princípios da lei judaica. Os senhores da terra observavam cuidadosamente as palestras dos escravos que permutavam imenso júbilo proveniente das esperanças num novo reino que não chegava a compreender. É como se fosse assim, os donos da terra vendo seus servos conversando, eles falavam de um reinado que ia chegar e eles ficavam ali meio desconfiados. Os mais egoístas pretendiam ver no profeta generoso um conspirador vulgar, comum, que desejava levantar as iras populares contra a dominação de Herodes. Outros presumiam na sua figura um feiticeiro incomum que era preciso evitar. Eu acho tão interessante que quando o Antigo Testamento, vários profetas falavam da vinda do Messias. Ninguém identificou, poucos identificaram. E aqueles que sabiam de cor, o chamaram de Beuzebu, de feiticeiro, mentiroso. E mataram o Messias. O Messias, saindo daqui, mais uma vez revelou a vinda do Consolador prometido. O Consolador chegou, já está na terra, e mais uma vez estão chamando, isso é coisa do demônio. Se com Jesus fizeram isso, com o Consolador vai ser diferente? E as pessoas aguardavam naquela época, 2000 anos atrás, uma carruagem de fogo rasgando o céu. E hoje o povo quer a terceira revelação que Jesus prometeu da mesma forma. Eles ainda não entenderam que Deus é silencioso. Deus não fica dando show, porque Ele não é nenhum showman. Isso é coisa de quem gosta de chamar atenção. Ele não quer chamar atenção. Ele quer ser respeitado e amado. Pode ver que o sol da manhã chega e a gente não sabe o momento que ele chega. Você não sabe o momento que ficou claro. Você fica olhando, mas é algo tão sutil quanto o dia chegou.
Mas você não sabe o momento exato. Porque tudo que é divino é assim, é suave, é sutil. Foi assim que a viagem do mestre a Nazaré. Jesus nasceu em Belém, em Judá. Ele era da tribo de Judá, por isso chamado o quê? Judeu. Mas ele cresceu aonde? Na Galileia, Nazaré. Galileia como se fosse o estado, vamos supor, Nazaré é uma cidadezinha. Mas em verdade Nazaré era uma o quê? Uma aldeia. E ele cresceu lá. E desde os 12 anos ele passou a ajudar o seu pai, José, na carpintaria. Então, ele era chamado literalmente, filho do carpinteiro. Ou então também o carpinteiro, porque ele passou a ser carpinteiro também. E em Nazaré, Jesus ficou em silêncio. Ele teve uma vida em silêncio, realizando o trabalho comum, aguardando o momento exato para fazer o seu trabalho de missionário de Messias. Mas ele trabalhou de forma comum, com muita amorosidade, sem dúvida, mas um trabalho silencioso. Então o que acontece? Ele vai para Nazaré. Foi assim que a viagem do mestre a Nazaré redundou numa excursão de grande dificuldade, provocando de sua parte as observações quase amargas que se encontram no Evangelho. E aí nós vamos já ver isso do Evangelho. Com respeito ao berço daqueles que o deveriam guardar no santuário do coração. Não foram poucos os adversários de suas ideias renovadoras que o precederam na cidade minúscula, que é Nazaré, buscando neutralizar-lhe a ação por meio de falsas notícias e desmoralizá-lo, argumentando com informações mal alinhavadas de alguns nazarenos, da cidade de Nazaré. Então Jesus foi a Nazaré, já, como ele começou o trabalho dele, mas muito mais na Galileia, principalmente ali em torno do lago de Tiberíades. Mas a fofoca é algo que sempre existiu. Então o zum correu em toda a Galileia, porque ele curava. Então chegou em Nazaré. E quando ele chegou em Nazaré para fazer essa visita à sua cidade, ao qual ele cresceu, a fofoca começou. Disse-me disse e calúnias. Por isso a frase dele, lê lá, Mateus capítulo 13, versículo 53 a 58. Vamos lá. É o 13, versículo já 53, é o finalzinho, é bem próximo do 14. É um antes do 14. Olha lá. Quando Jesus acabou de contar essa parábola, partiu dali e, dirigindo-se para a sua pátria, Nazaré, pôs-se a ensinar as pessoas que estavam na sinagoga, de tal sorte que elas se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama a mãe dele Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E esses irmãos aqui nós sabemos que eram quem? Primos. E as suas irmãs não vivem todas entre nós? Tiago, José, não vive todas entre nós? De onde então lhe vêm todas essas coisas? Mas ele cresceu aqui, era um homem comum. O que é isso? Virou agora o Messias, o Salvador? E se escandalizavam dele. Mas Jesus lhes disse ao discípulo: não há profeta sem honra, exceto em sua pátria e em sua casa. Ele recebe honra em todos os cantos, mas na sua pátria e na sua casa não tem. Os próprios não o valorizam. E não fez ali muitos milagres. Ele não fez.
Em Nazaré foi o lugar que ele não realizou. Por causa da incredulidade deles. Por isso que ele diz: não foram poucos os adversários de suas ideias renovadoras que o precederam na cidade minúscula, Nazaré, buscando neutralizar-lhe a ação por meio de falsas notícias e desmoralizá-lo, argumentando com informações mal alinhavadas de alguns nazarenos. Então, esses nossos irmãos aqui que estudavam o Levítico já estavam indo contra o Levítico, levantando falso testemunho. Jesus sentiu de perto a delicadeza da situação que se lhe criara com a primeira investida dos inimigos gratuitos de sua doutrina. Mas aproveitou todas as oportunidades para as melhores conclusões na esfera do ensinamento. No entanto, o mesmo não aconteceu a seus discípulos. Filipe e Simão Pedro. Esse Filipe aqui, para quem já leu a obra Paulo e Estevão, Filipe ficou com Pedro na casa do caminho, ajudando o trabalho em Jerusalém, e tinha as filhas que também ajudavam. E é tão interessante, nós vamos conhecer um pouco de Filipe aqui na época de Jesus, e temos a alegria de conhecê-lo na obra Paulo e Estevão já no ano de 36, acho que 35, 36. E aonde nós vamos deparar o quê? Quando Saulo de Tarso vai até a casa do caminho e realiza a prisão de Pedro, que se entrega sem absolutamente nenhum, de João Evangelista, que se entrega a Jesus e diga: seja feita a tua vontade. E quando ele vai prender Filipe, as meninas, as filhas de Filipe: papai, disse: calma. Jesus passou por isso, eu não posso passar, eu também, vamos lá. Ele soube aceitar, nós também deveremos aceitar, e se entrega no maior tranquilidade. Ele não levantou a voz para Saulo de Tarso, não fez absolutamente nada. E aí você percebe a mudança desses discípulos com a convivência com o nosso Senhor Jesus. Aqui nós vamos ver o homem temperamental, né, vai lá para a briga. Saulo de Tarso, ele só se entregou. Já estava o quê? Evangelizado. Fantástico. Então vamos lá. No entanto, o mesmo não aconteceu a seus discípulos. Filipe e Simão, Pedro, pescador, chegaram a questionar seriamente com alguns senhores da região, trocando palavras ásperas em torno das edificações do Messias. Ele viu que as pessoas estavam falando mal de Jesus? Eles foram bater boca. Você está errado. Isso é uma calúnia. E deve ter chamado os palavrões aqui, outra acolá, ofendendo, dizendo raca e cuspindo, né? Era como eles faziam, né? E foi lá bater boca, defender Jesus. Defender Jesus maltratando o irmão. As gargalhadas irônicas, as apreciações menos... Porque é uma coisa que incomoda, né? Você está ali falando e alguém dando aquele sorrisinho de deboche, né? Então eles ali ensinando e o outro gargalhando de forma debochada, né? E ele ter que aguentar tudo isso? Os discípulos. As gargalhadas irônicas, as apreciações menos dignas lhes acendiam no ânimo propósitos impossíveis de defesas apaixonadas. Ou seja, eu vou matar. Porque essa defesa apaixonada é a paixão em si, quase sempre, quando uma paixão má, ela tira o raciocínio, a razão e a lógica. Cega. Como fanatismo. É como fanatismo. Não faltavam os que viam no Senhor um servo ativo do espírito do mal. Jesus era um capeta. Um inimigo de Moisés. Entendeu agora? Por causa das leis. Um inimigo de Moisés. Porque Levítico está dizendo que Deus, Yahvé, falou a Moisés e mandou Moisés dizer ao povo de Israel.
E Moisés, Deus o livre, Moisés na cabeça dos nossos irmãos, na época principalmente, Moisés teve um contato direto com Deus. Por isso que nós vamos ver na obra Paulo e Estevão, que a casa do caminho era bancada pelos fariseus. E o que eles queriam? Colocar Jesus, numa das reuniões, foi quando Pedro pulou, queria colocar Jesus como um profeta abaixo de Moisés. Aí Pedro pulou, aí não, é demais. Aí é demais, eu posso fazer todo o ritual que vocês desejam, mas colocar Jesus abaixo de Moisés, eu não posso ficar calado não. Como disse Paulo, pela primeira vez ele viu Pedro descer do salto. Não faltavam os que viam no Senhor um servo ativo do espírito do mal, um inimigo de Moisés, um seguidor de príncipes desconhecido, ou de traidores ao poder político de Antipas. Tamanhas foram as discussões em Nazaré, que os seus reflexos nocivos se faziam sentir fortemente sobre toda a comunidade dos discípulos. Todos eles sofreram a perseguição, entendeu? E o azedume dos nossos irmãos da cidade de Nazaré. Pedro e André, os irmãos, advogavam a causa do mestre com expressões incisivas e sinceras. Tiago aborrecia-se com a análise dos companheiros, esse deve ser o menor. Levi protestava, é o mais intelectual, expressando o desejo de instituir debates públicos, de maneira a evidenciar-se a superioridade dos ensinos do Messias, em confronto com os velhos textos. Não, vamos fazer um debate aqui. Pega o velho texto, coloca Jesus e vocês vão ver quem ganha. Isso era Levi. Todos eles estavam indignados, porque em nenhuma cidade Jesus foi tão maltratado quanto em Nazaré, a cidade natal dele. Jesus compreendeu os acontecimentos e calmamente ordenou a retirada, afastando-se da cidade com tranquilo sorriso. Então, fuja das coisas. O que Jesus fez? Ordenou: vamos sair. Vamos sair. Discutir? Me defender? Para quê? É muito rico esse texto, bora lá. Não obstante a determinação e apesar do regresso a Cafarnaum, a maioria dos apóstolos prosseguiu em discussão. O povo continuou discutindo. Olha a tolerância do nosso Senhor Jesus. Estranhando que o mestre nada fizesse, reagindo contra as envenenadas insinuações a seu respeito. Jesus não se defendeu. Calado estava, calado ficou. Daí a alguns dias, ainda rendeu. Obedecendo às circunstâncias ocorrentes naquela situação, Pedro e Filipe procuraram avistar-se com o Senhor, ansiosos pela claridade dos seus ensinos. E aí vamos ter um diálogo entre Pedro, Jesus e Filipe. Eles ainda estão com aquilo na garganta. Vamos ver. Pedro. Mestre, chamaram-vos servo de Satanás e reagimos prontamente. Dizia Pedro com sinceridade ingênua. Por que ingênua? É como se fosse, olha, maltrataram Jesus e ele foi e maltratou o outro. Que ele diz assim, olha, chamaram-vos servo de Satanás e reagimos prontamente.
meti-lhe um murro nele, dei um tapão no pé da orelha dele, dei um empurrão, agiu prontamente, foi, não é uma conversinha não, ele foi enérgico com o cidadão, agimos prontamente. Observávamos que por vós mesmo nunca oporíeis a contradita. Ajuntava Filipe, convicto de haver prestado excelente serviço ao mestre bem-amado. E por isso revidamos aos ataques com a maior força de nossas expressões. Expressão, né? Com a maior força da nossa expressão. Pensa, eles foram ficando vermelhos, os olhos foram, né? E é interessante que, em verdade, nós sempre estamos justificando a nossa fragilidade. Então, em verdade, eles jogaram a responsabilidade para Jesus. Fizemos isso por ti, mas não foi por Jesus. Foram por eles, porque era a crença deles. Eles estavam defendendo a crença deles, entendeu? E eles não se sentiram bem com aquilo, eles se sentiram mal. Olha só, observávamos que por vós mesmos nunca poríeis a contestação. Ou seja, nós sabíamos que tu ia concordar com a gente, Jesus. Você não ia de certa forma. Que diz assim, ó. Observávamos que por vós mesmo nunca oporíeis a contradita, que é a contestação. Nunca o Senhor ia opor. Eles estavam acreditando que Jesus iria concordar, que estavam certos, defendendo Jesus. Tanto é que eles estão falando para Jesus. Quando Pedro falou, ele diz, olha, mestre, chamaram-vos servo de Satanás. E reagimos prontamente. Disse Pedro com sincera ingenuidade. Claro. Gente, nós hoje, às vezes, nós discutimos e maltratamos um irmão. O que é Kardec que tem essa fala, acho que está em Obras Postas, se não me falha a memória. Ele disse assim, se eu encontrar dois grupos, um grupo está pautado em toda a doutrina espírita, mas não se respeita. E temos um outro grupo que não tem conhecimento doutrinário, não está pautado totalmente na doutrina, mas se respeita. Eu fico com o segundo. Os que se respeitam. O que ali haja fraternidade e amor. Então, às vezes, em nome da doutrina, nós matamos o nosso irmão. Matamos, que eu digo, com palavras e com agressão. Defendendo a... E aqui, isso aqui é isso. Eles estão defendendo aquilo que eles acreditam. E estão achando que estão fazendo bem. E não estão. Por isso que ele diz, observarmos que por vós mesmos nunca oporíeis a contradita, que é o quê? A contestação. Aí ele diz, ajuntava ali, né, ainda continuava Filipe, convicto de haver prestado excelente serviço ao mestre, bem amado. Excelente serviço. E ele continua, e por isso revidamos aos ataques com a maior força de nossas expressões. Foi no gogó, né, Zé Paulo? Foi no gogó, não foi no bofetão. Olha lá, vamos ouvir Jesus agora quando nós estivermos muito inflamados em relação a algo. Não obstante o calor daquelas afirmativas, eles ainda estavam assim empolgados, falando ali, né? Contando. Jesus meditava com uma doce placidez no olhar profundo. Imagina o povo contando e ele lá olhando, calmo, tranquilo. Só analisando. E com certeza Pedro e Filipe contavam ainda espumando, né? Ali espumando ainda, Jesus, calma. Para pensar, né? Você imagina, ele é criador do planeta Terra, né? O co-criador. Participou da formação de tudo. Mandou vários profetas antes dele. Olha o nível. Está ali sentado, ouvindo duas criaturas dizendo que brigou com um colega. Até hoje, se nós formos abrir a boca para falar das nossas encrencas, é só tolice. Nenhum de nós temos encrencas sérias.
Nenhum de nós carregamos lutas em prol de uma sociedade. Pega a Madre Teresa e uma Maria qualquer. Qual é a tua dor? Pergunta da Madre, qual é a sua dor? Aí você vai ver a diferença de espíritos. Entendeu? Maturidade. Está lá Jesus, com a placidez no olhar profundo, enquanto os interlocutores o contemplavam, ansiando pela sua palavra de franqueza e de amor. Afinal, saindo de suas reflexões silenciosas, o mestre interrogou. Todo mundo falando e ele ali em silêncio, ouvindo. Só ouvindo. Agora vamos ver Jesus aqui falando para os dois e para nós. Acaso poderemos colher uvas nos espinheiros? Já foi o primeiro passo. Chamou o grupo de Nazaré de... Quer colher uva? Segundo ponto, vamos lá. De modo algum, me empenharia em Nazaré numa contradita estéril aos meus opositores. Contudo, procurei ensinar que a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. Nesse particular, não deixei de operar na minha esfera de ação, de modo a produzir resultados à nossa excursão à cidade vizinha, tornando-a proveitosa, sem desdenhar as palavras construtivas no instante oportuno. De que serviriam as longas discussões públicas, inçadas de doestos e zombarias? Ao termo de todas elas, teríamos apenas menores probabilidades para o triunfo glorioso do amor e maiores motivos para a separatividade e odiosas dissensões. Só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar mediante atos sinceros, porque de outra forma as afirmações são simples ruído sonoro de uma caixa vazia. Que assim seja, vamos para casa, porque olha... Nossa vazia. Vamos na chicotada mais leve agora. Vamos entender o que o mestre dos mestres nos falou nesse parágrafo. Ele primeiro já disse, não tem como tu colher uva no espinho. De modo algum me empenharia em Nazaré, na cidade, numa contradita estéril. Estéril é o quê? Não tem frutos. Não vai dar em nada. Aos meus opositores contra a doutrina. Agora ele vem, contudo, procurei ensinar que a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho. Vamos ver isso em Alcione. Foi trabalhando que ela mostrou. Vamos ver isso, inclusive, no livro 50 anos depois, a Célia, que foi acusada de certa... Ela assumiu a responsabilidade que o filho era dela, e na verdade não era. Foi a Téria. 2 vezes acusada. A Téria colocou aquele bebê para incriminar a mãe e ela assumiu a responsabilidade. Depois, passaram-se os anos, ela teve que se vestir agora de marinho, né? Teve que assumir a personalidade de marinho, se passar por homem para não sofrer abusos. E uma criatura acusou ela de o ter engravidado. Ela era até mulher. Foi expulsa da congregação e ela pegou o menino novamente para criar. E aí passaram-se 10 anos... A Téria decidiu procurar os pais para contar a verdade, revelar a verdade. Então nós vamos observando o quê? A melhor forma de ensinar é trabalhando, é mostrando no trabalho quem você é e não se defendendo. Não vamos perder tempo com as injúrias. Deixa o tempo mostrar verdadeiramente através do trabalho. Daí vocês não seriam um testemunho? Sim. Testemunhar acerca do Evangelho. Acerca viver
que ele diz? Procurei ensinar que a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. Isso daqui, ele está dizendo assim, olha, ao invés de vocês estarem discutindo, gritando, berrando, vocês deveriam estar trabalhando. Era isso que vocês tinham que ter feito. Uma vez que tu discute, tu mostra que é também espinheiro. Isso aqui caiu muito forte neles, porque eles acabaram de dizer o que eles fizeram. E Jesus diz, a melhor réplica, a melhor resposta é trabalhar no bem. Ou seja, vocês fizeram errado. Eles já estão aqui se enfiando embaixo da mesa, de vergonha. Do esforço útil, porque o esforço que eles fizeram não foi útil. Do esforço útil que nos seja possível, dentro do teu limite. Nesse particular, não deixei de operar na minha esfera de ação. Eu fiz meu trabalho, de modo a produzir resultados à nossa excursão à cidade vizinha, tornando-a proveitosa, sem desdenhar as palavras construtivas no instante oportuno. Não fiz aqui, mas fui lá. E aqui, ele diz assim, é bonito isso aqui, eu digo, nesse particular, não deixei de operar na minha esfera de ação, eu fiz a minha parte. Quem estava com sede, eu dei água. De modo a produzir resultados à nossa excursão à cidade vizinha, tornando-a proveitosa, sem desdenhar as palavras construtivas no instante oportuno. Se me chamaram, eu atendi. Não deixei de fazer o trabalho. Cidade vizinha, Nazaré. De que serviriam as longas discussões públicas, que era a proposta de quem? De Levi. Levi queria ir para a discussão pública, fazer um debate. De que serviriam as longas discussões públicas contaminadas de insultos e zombarias? Ficar ali discutindo? Nós vamos ver isso também na figura de Estevão. Quando Saulo tentou discutir, o que ele fez? Se calou e saiu. Jesus nos ensina a evitar discussões. A longa discussões públicas contaminadas de insultos e zombarias? Ao termo de todas elas, ao final de todas elas, de todas as discussões, o que teríamos? Teríamos apenas menores probabilidades para o triunfo glorioso do amor. Você acha que quando Pedro e André, e aqui no caso é o... Quem que está junto aqui? Não, quem está junto? Filipe. Você acha que quando Pedro e Filipe discutiram com alguém em relação a defender Jesus, existe uma probabilidade deles fazerem um trabalho de amor com essa pessoa? Uma vez que ele já maltratou, já ofendeu, já gritou, já isso? Não tem, gente. Então piorou. Piorou. É como diz assim, quem bateu esquece, quem levou não esquece nunca, né? Tem um ditado assim? Não pensa que discutindo vocês irão fazer o trabalho do amor, que não vão. É isso que ele diz, olha. Ao final de todas elas, dessas discussões, teremos apenas menores probabilidades para o triunfo glorioso do amor. E aí ele vem, e maiores motivos para a separatividade e odiosas dissensões. A obra Paulo Estevão tem uma reunião a pedido de Saulo de Tarso entre Tiago Menor, Saulo de Tarso, Pedro, João Evangelista e os demais amigos. E o que acontece? Naquele momento ali, Saulo de Tarso coloca Pedro numa situação muito difícil é como se fosse assim, escolhe. Em que lado tu vais ficar? Pedro foi muito sábio naquele momento, porque se ele tivesse feito uma escolha, naquele momento tinha tido um racha no cristianismo.
E ele soube se calar, entendeu? Na hora ele viu a figura do Cristo, entendeu? É assim, impressionante, ele soube se calar, ainda pede no final para Saulo de Tarso fazer a prece de encerramento. Então, há momentos que nós temos que ter muita sabedoria para que não venha danos à causa. A gente silencia, não é que a gente esteja concordando. A gente só coloca a causa acima da minha vontade. Para finalizar, aí vem nova puxada para eles. Olha, só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar mediante atos sinceros. Só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar mediante atos sinceros. Porque, de outra forma, as afirmações são simples ruído sonoro de uma caixa vazia. Eles não são discípulos? Eles não ensinam o evangelho? Uma vez que eles estão gritando com o outro, eles estão testificando o que eles ensinam? São o quê? Caixas sonoras, vazias. Por isso que ele diz, só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar mediante atos sinceros. Porque, de outra forma, as afirmações são simples ruído sonoro de uma caixa vazia. Então, no momento que eles estavam berrando, eles eram uma caixa vazia. Porque eles não estavam testificando o que eles ensinam. Vamos parar aqui, meus amigos? Foi bom, gente, o estudo? Bora lá. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali, entre João, Pedro e Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre semente de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume no ar, dissesse pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. E mais uma vez, amigo mestre, tu nos deste a oportunidade dessas lições sublimes, que possa assim pousar em nossos corações, dilatando mais ainda, amigo mestre, a vontade de dar um passo para frente, no sentido
de encontrar contigo, mas dessa vez não mais questionando-te, não mais te ofendendo, nem tampouco a te rejeitar, mas para dizer, amigo mestre Jesus, do amor que já nasce em nós e da gratidão que temos por ti, por todos esses séculos da tua dedicação e do teu amor incondicional por todos nós. Por todos esses motivos, querido Jesus, queremos agora olhar para ti e dizer muito obrigada por todas as oportunidades e bênçãos concedidas a todos nós.